Olá, pessoal. Mais uma vez com vocês, professor Janduí, Biologia, para mais uma aula, desta vez para a moçada do ciclo 6. Ciclo 6. Vamos lá. O que temos para hoje? Estão animados? Claro, né? Quem é que vai perder a aula do professor Janduí, né? Não faz sentido. Eu sempre digo que aprender é necessário, é fundamental. O aprendizado faz uma diferença grande na nossa vida e para melhor. Falo da aprendizagem significativa, né, da aprendizagem, né, que a gente aqui está tentando promover e facilitar, né, para cada um de vocês, para que vocês tenham, né, uma vida promissora. Vamos então ver o que temos para hoje. E o material genético. Bom, sobre esse assunto, nós já tivemos aula anterior. Alguns assuntos de biologia são longos e relativamente complexos. Claro que aqui, né, para alunos de EJA, a gente está simplificando os assuntos, mas a gente não pode suprimir os assuntos. E aí a gente vai passando esses assuntos por parte, né? E claro, uma aula, certo, vai, digamos assim, dando continuidade à outra. E é necessário sempre fazermos as emendas, né? Da aula anterior com a aula de hoje, da aula de hoje com a próxima e assim por diante. E se você esqueceu da aula anterior, vai lá, revisa, por quê? O conhecimento adquirido em cada uma dessas nossas aulas favorece o melhor entendimento da aula subsequente. Então, nós havíamos falado na aula anterior que a ciência que estuda esse assunto, relacionado a esse assunto, é a genética. Genética é a ciência que estuda a hereditariedade. E o que é hereditariedade? Hereditariedade diz respeito aos mecanismos que levam os seres vivos a transmitir características de gerações para gerações. Falamos isso na aula passada. Mas o material genético está dentro das nossas células e carrega informações da nossa hereditariedade. Lembra que, vamos fazer aqui uma comparação do nosso corpo com uma casa. As casas são feitas de tijolos. Os corpos dos seres vivos são feitos de células. Então, cada célula em nosso corpo é como um tijolinho em cada casa. Claro que os tijolos dá para a gente ver a olho nu. As células não, elas são microscópicas, a gente precisa de um aparelho chamado microscópio para visualizá-las. E dentro das células que formam o nosso corpo, nós vamos encontrar o material genético, que é o material responsável por todas as características presentes nos seres vivos. Esse material genético é o DNA. DNA é uma sigla que vem do inglês, ácido desoxirribonucleico. A sigla portuguesada é ADN. O DNA fica no núcleo da célula. Professor, o que é o núcleo da célula? Lembra das aulas anteriores. A célula tem três partes básicas: a membrana e o núcleo. E entre o núcleo e a membrana, o citoplasma. Então, no núcleo da célula encontra-se o DNA. Ele é responsável pelas nossas características, cor do cabelo, claro, para quem tem, né? Eu não tenho. Tipo de cabelo, altura, tipo de sangue.
todas as características que nós possuímos, as características visíveis e não visíveis, como o tipo de sangue, né, a predisposição a algumas doenças, certo? São características determinadas pelo nosso material genético, no caso DNA. Bom, aqui ó, um desenho de uma pessoa e aqui ó, um esquema de uma célula, né? Então a fronteirazinha da célula, a parte, né, a membranazinha, e aqui está o núcleo, né? Entre o núcleo e a membrana está o citoplasma. Então, ó, isso daqui seria a membrana, isso daqui seria o citoplasma e isso daqui é o núcleo. E no núcleo está o DNA. O DNA é uma longa molécula. Um pedacinho dessa molécula chama-se de gene. Gene. Se liga nessa palavra. O que é gene, professor? Gene é, portanto, um segmento, um pedaço do DNA. Pedacinho do DNA é responsável por uma característica. Mas o DNA é uma molécula bem grande. Vai caber dentro do núcleo, que é pequenininho. Ora, a célula já é pequena, o núcleo é menor que ela. Então, o DNA se condensa, se enrola todinho para formar o que nós chamamos de cromossomos. Então, aqui a gente tem ó, o desenho de dois cromossomos. No nosso corpo, nas nossas células, os cromossomos sempre estão aos pares. Por quê? Um cromossomo a gente herda do pai, o outro cromossomo a gente herda da mãe. Então, nas nossas células, mais precisamente no núcleo, os cromossomos, certo, formam pares. Professor, quantos pares de cromossomos tem em cada célula? 23 pares, totalizando, portanto, 46 cromossomos. Desse total de 46 cromossomos, 23 nós herdamos do pai, 23 nós herdamos da mãe. Mas como, professor? De que forma nós herdamos esse material genético que, né, desenrolado, digamos assim, se estirado estiver, chama-se DNA. Todo encoladinho, condensadinho, cromossomo. Vamos imaginar aqui, gente, me veio na cabeça agora um rolo de papel higiênico. O rolinho de papel higiênico seria o cromossomo. Ele todo inspirado seria o DNA. E cada pedacinho, né, daquele papel higiênico seria um gene. Beleza? Fazendo assim uma comparação grosseira, mas para, né, ficar um pouco didático, né? Estou tentando ser. Beleza? Vamos ver o que temos à frente. Então, como as características são passadas? Bom, as características são passadas de pais para filho através do material genético que é o DNA. Sim, professor, mas como a gente herda dos nossos pais esse material genético, né? Você disse que do total de 46 cromossomos, 23 a gente herda da mãe e 23 nós herdamos do pai. Ou seja, temos uma cópia de material genético herdado da mãe, uma cópia de material genético herdado do pai. Mas como eles chegam até nós? Durante a reprodução. Mais precisamente, certo? Dentro daquelas células genericamente chamadas de gametas, que são as células reprodutoras, espermatozoide e óvulo. Então, já já a gente fala melhor disso. Recebemos o DNA dos nossos pais através da reprodução. O DNA dos dois pais se misturam, né? Se mistura onde? Lá no núcleo da célula, né? Que se forma durante a reprodução, a fecundação. Logo, se o DNA do pai se mistura com o DNA da mãe, então o filho gerado a partir da união dessas células que carregam consigo uma cópia do material genético dos seus pais, então
vão apresentar características, né, de quem está lhe dando origem, né, de quem está, atenção, lhes, digamos assim, produzindo. Aqui, ó. Imagine aqui, ó, o pai, né? Aqui, ó, a mãe, né? E eles estão mandando uma cópia do seu DNA, né? Através das suas células reprodutoras. Então, os filhos do casal vão apresentar características dos seus pais. Beleza? Sabemos disso, né? Tranquilo? Essas informações são determinadas pelos genes, não esqueçam. As características que nós possuímos são determinadas por cada um dos pedacinhos de DNA chamado de gene. Vamos lembrar, DNA é o manual do nosso corpo. Opa, como é que é isso? O DNA contém todas as informações, certo? De como é a pessoa. Todas as informações, todas as características nossas, nós herdamos, né, dos nossos pais e eles vieram no DNA. Então, é o DNA quem tem lá o manual de como será o ser vivo, né, formado a partir da reprodução dos pais. Os genes, que são os pedacinhos do DNA, são, né, contém, melhor dizendo, cada informação para cada característica, né, do nosso corpo. Herdamos os genes, que são pedacinhos de DNA dos nossos pais, através dos gametas. O que são gametas? Gametas são as células reprodutoras, as células fundamentais para que ocorra a reprodução. Quem são elas? Espermatozoide, que é o gameta masculino, óvulo, que é o gameta feminino. Então, o espermatozoide carrega consigo uma cópia do material genético do pai. O óvulo carrega consigo uma cópia do material genético da mãe. O espermatozoide se junta com o óvulo durante a reprodução, né, num mecanismo chamado fecundação. Fecundação é a junção da célula espermatozoide com a célula óvulo, que vai dar origem a uma célula chamada zigoto. E a partir daí forma um novo ser. Entraremos em mais detalhes sobre esse tema numa próxima aula. É por isso que os filhos podem parecer com os pais. Por quê? Porque herdam dos seus pais os genes, que são segmentos de DNA que os pais passam para os filhos através das suas células reprodutoras. Beleza? Ai, que pena, acabou. Acabou, mas tem mais. Tem mais. Fiquem com Deus, tenham disposição para estudar, para aprender. E para aprender, lembrem-se, duas coisas são fundamentais. Primeiro, querer. Segundo, esforço. E aprendendo, a gente se torna mais. Mais o quê? Mais preparado, né, para encarar o mercado de trabalho, né, para que a gente tenha melhores perspectivas nas nossas vidas. Grande abraço.